Olá, meu nome é Sara Learce, eu curso Medicina na Faculdade SESMAC, sou da turma do primeiro período B. Recebi uma proposta do professor Joilson, professor de Libras, para falar de forma sucinta sobre a anatomia da orelha e fisiologia da audição. Bem, a orelha é um órgão sensorial especializado em duas funções, audição e equilíbrio. Pode ser dividida em orelha externa, média e interna. E os elementos neurais estão alojados nas estruturas da orelha interna e são protegidos por ela, como nós poderemos ver na imagem a seguir. Olhando de fora para dentro, podemos observar a presença do pavilhão auricular, que é a parte da orelha que nós normalmente conseguimos visualizar. Ele dá acesso a um canal, que é chamado de meato acústico externo, e esse canal tem a função de conduzir as ondas sonoras até a membrana timpânica. Então, aqui se encerra a orelha externa e é iniciado, então, a orelha média, que é formada por esses três ossículos, conhecidos como ossículos da audição, que são martelo, bigorna e estribo. Esses ossículos têm a função de vibrar e amplificar as ondas sonoras que foram captadas pela membrana timpânica. Em seguida, podemos verificar aqui as estruturas da orelha interna, que são cóclea e o aparelho vestibular que contém os canais semicirculares. Percebam também a presença de nervos sensitivos que estão perto, estão conectados e são também protegidos pela orelha interna. Novamente, nós podemos observar nessa imagem um pouco mais ampliada a presença da orelha externa, o pavilhão auricular e o meato acústico externo, a membrana timpânica, os ossículos da audição, que fazem parte da orelha média, e o aparelho vestibular com a cóclea, que fazem parte da orelha interna. Também a presença dos nervos sensitivos, que são importantes e imprescindíveis para a formação do som. Também gostaria de deixar claro que o aparelho vestibular da orelha interna é o responsável, ele é o sensor de equilíbrio, e o restante da orelha é usado para audição. A cóclea possui receptores sensoriais da audição, que são os nervos sensitivos que eu havia falado anteriormente para vocês. Gostaria também de deixar claro a presença da tuba auditiva. Essa tuba ela é uma comunicação entre a orelha média e a faringe. Lá na faringe nós poderemos verificar um ósteo, que é justamente a saída dessa tuba, é chamado de ósteo faríngeo da tuba auditiva. Geralmente, a tuba auditiva está colapsada, no intuito de proteção, de isolamento da orelha média, mas abre-se em determinados momentos, como quando a gente boceja ou quando a gente mastiga, para também estabelecer um equilíbrio da pressão da orelha média com a pressão atmosférica. Mas como ocorre a distribuição do som? Nessa imagem, podemos verificar como ocorre a transmissão do som. Primeiramente, há um movimento das ondas sonoras lá no meato acústico externo, e esse movimento vai chegar até a membrana timpânica e vai se converter em vibração. Essa vibração atinge os três ossículos da audição, que na verdade atuam como amplificadores desse sinal. Em seguida, essa vibração vai chegar ao vestíbulo, ao aparelho vestibular e na cóclea. Tanto o aparelho vestibular como a cóclea possuem líquidos, e essa vibração permite uma movimentação desses líquidos, e, consequentemente, essa movimentação vai resultar em um surgimento de potencial de ação. O surgimento de potencial de ação, por sua vez, vai permitir a liberação de neurotransmissores que irão ter contato com os nervos sensitivos. Após os nervos sensitivos serem ativados, eles vão fazer a sua função, que é levar uma mensagem ao sistema nervoso central. Em seguida, o cérebro vai codificar essa informação que chegou e vai transformar essa vibração em um som. Esses são os três ossículos da audição. Essa foto foi retirada lá do Laboratório de Anatomia do SESMAC, que no desenho e aqui a imagem real.
E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. Se uma árvore no meio de uma floresta cai sem ninguém para ouvir, ela emite som? Automaticamente diríamos que sim, mas a resposta fisiológica para essa pergunta é não. Por quê? Porque o som, assim como a dor, é uma percepção que resulta do processamento do cérebro de uma informação sensorial. Ou seja, se não tinha ninguém ou um animal para ouvir, para que o cérebro pudesse codificar essa informação, então essa árvore não emitiu som, e sim ondas sonoras. Então, retornando o que eu havia falado, para que haja um som, é necessário que essa onda sonora seja convertida em vibração, essa vibração seja amplificada pelos ossículos da audição, em seguida seja transferida para o vestíbulo e para a cóclea. Também é necessário que haja um potencial de ação, liberação de neurotransmissores nos nervos sensitivos, levarem essa informação ao sistema nervoso central, para aí sim o nosso cérebro codificar aquela informação e transformar em som. Eu agradeço a atenção de vocês.